Eu queria transformar hoje o nosso culto numa sala de aula. Eu quero ensinar algumas coisas para você. Eu quero que você aprenda algo que eu acho que vai ser importante para você ao longo da sua vida. Não tenho pretensão e não acho que o que eu vou ensinar é novidade, mas é importante. É importante. Como, por exemplo, para onde você vai depois que você morrer? Qual é o seu destino depois da morte? Tudo bem que o que eu vou falar, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas deixa eu te dizer uma verdade. Acreditando você ou não, é assim que é. Eu não acredito em céu e inferno, não importa, um dia você vai conhecer ou o céu ou o inferno. Não acreditando no céu e no inferno, a probabilidade de conhecer o inferno é muito maior. Só que tem muitos cristãos que ainda não sabem exatamente como se dão essas coisas na sua vida. E quando pensa na morte, entra em desespero. Verdade que a morte, no momento, nas ânsias da morte, é preocupante de verdade. Mas é algo diante do qual ninguém vai fugir. Ninguém tem a capacidade de dizer, eu não vou passar pela morte. Ninguém tem essa capacidade. Nós temos uma expectativa e alimentamos uma fé de que nós vamos ficar para o arrebatamento. Isso não? Arrebatamento é uma alternativa, é uma possibilidade muito melhor do que qualquer outra coisa. Mas se o arrebatamento demorar além do que a nossa vida é capaz de suportar, então a morte nós vamos ter que enfrentar. Crendo você ou não, é uma realidade diante da qual você não tem como fugir. Eu queria iniciar 2 versículos. Eu queria que você abrisse primeiro comigo em Hebreus. Bom, os dois estão em Hebreus, né? Os 2 iniciais estão em Hebreus. Então abre lá, Hebreus, vamos começar aí no capítulo 9. Acharam aí? Hebreus 9, versículo 27. Hebreus 9, 27 vai dizer assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Preste atenção, aos homens está ordenado morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo. Depois da morte do ser humano, o ser humano aguarda o dia do juízo. Quando a gente fala em juízo, nós precisamos entender que existem 2 aspectos de juízo. O primeiro aspecto que eu acho que é relevante para nós é que esse juízo tem a ver com premiação, tem a ver com galardão. É um juízo que ele não expressa a ideia de condenação, não há condenação nesse juízo. É um juízo onde nós vamos passar por uma avaliação, e após essa avaliação, então Deus vai conceder algumas coisas boas para essas pessoas. O segundo aspecto é o juízo condenatório, que é o juízo que está reservado para o final, absolutamente o final de todas as coisas. Só para antecipar algumas coisas, todo ser humano que não acredita em Deus e morre, aguarda o juízo final, aguarda o juízo lá no término de todas as coisas, e a gente vai mencionar alguma coisa aqui, você vai entender isso daí. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então a ideia de, morreu, vai voltar, ou volta, eu vi o fulano, conversei com o ciclano, e eu fui numa pessoa que recebeu o espírito de... Isso não existe, queridos, isso não existe. Depois da morte do ser humano, ele vai para o seu destino, e aqui ele não volta mais. Mas o fulano falou com o ciclano que invocou o espírito do meu falecido. Ele disse, isso é demônio, é espírito de enganação, é assunto para um outro momento, não vou entrar muito nos méritos dessa questão, mas isso é enganação, isso não existe.
Isso não é uma realidade com a qual nós podemos literalmente interagir. Você também vai entender isso aqui. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. O porquê existe tanto medo da morte. Aí eu quero que você vá para o capítulo 2 de Hebreus. Capítulo 2 de Hebreus. Hebreus 2. Eu vou pegar aqui 2 versículos, que é os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Hebreus 2 diz assim: olha, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Vamos entender que a morte é o resultado, o salário, o pagamento do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela entrou em cena tão logo o pecado se manifestou no meio da humanidade. Visto que a morte entrou em cena como resultado do pecado, vamos entender que quem trouxe o pecado para dentro da humanidade, embora fosse uma escolha do ser humano, mas foi o próprio diabo, que entendendo a diretriz das coisas, se eu introduzir o pecado na raça humana, eu condeno a raça humana à morte, porque Deus não pode suportar o pecado. E foi exatamente o que aconteceu se voltássemos desde o começo da história da humanidade, lá no Éden, onde a serpente tenta a mulher oferece ao homem a mesma tentação, ambos caem, e a partir dali a morte veio a fazer parte da raça humana, a fazer parte da espécie humana. O homem então começou a experimentar a morte. Mas aí é interessante porque quando a gente fala sobre morte, embora a gente pense em morte como término existencial da raça humana, e isso faz um certo sentido, mas morte, ela significa separação. A ideia de morte é separação. Então vamos pegar a ideia para entender morte em todos os aspectos, até no que diz respeito à raça humana. O ser humano, dentro da maneira como nós acreditamos no contexto da palavra, ele é um ser tricotômico, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Espírito e alma são elementos distintos, mas eles não se separam. Embora sejam distintos, cada um tem cada um tem a sua inclinação, a sua necessidade, mas uma vez existentes, eles nunca mais se separam, espírito e alma. Quando o espírito e alma se separam do corpo, nós temos a morte física, separação. Espírito e alma separaram-se do corpo, morte física. A morte da qual nós devemos temer não é a morte física, porque existe uma outra morte, que é a separação do espírito humano de Deus. Quando o espírito do homem se separa do espírito de Deus, ou se separa de Deus, essa é a que a Bíblia chama de morte, a qual nós devemos temer. Essa morte, ela pode ser remediada. Escute, enquanto o ser humano ainda vive dentro da sua tricotomia original. Enquanto ele existe dentro da sua tricotomia, ele pode remediar essa morte espiritual. Como isso pode acontecer? Quando o ser humano aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele é redimido da morte espiritual. Por quê? Deixa eu falar para vocês isso aqui já assim de começo, né? O ser humano, ele nasce e ele está destinado a 2 mortes simultaneamente não, consequentemente, melhor dizendo. Nasceu e está destinado à morte física e à morte espiritual. A palavra nos ensina que quando nós nascemos, nós somos gerados em pecado. Isso porque nós temos uma descendência adâmica. Quando Adão pecou, ele contaminou a raça humana, contaminou a sementeira. Todo ser humano que vem existir a partir de Adão já vem com essa gama de pecado, já vem com o pecado na sua natureza.
E é necessário que haja um momento em que ele passe por um processo chamado conversão. Por quê? Porque o destino dele automaticamente é nascer e ir para o inferno. Deixa eu fazer uma ressalva, preste atenção para não perder o fio aqui comigo. Enquanto o ser humano ainda é um ser inocente, criança inocente, não sabe escolher entre o certo e o errado, não tem ainda essa capacidade intelectual, ele é salvo por natureza, porque Deus não condena o inocente, ok? Mas também não deixa passar por inocente o culpado. A partir do momento que o ser humano sabe escolher entre o certo e o errado, ele precisa fazer a sua escolha, para onde ele quer ir depois da sua morte. E Deus, como é um ser amoroso e ao mesmo tempo respeitoso, ele respeita a escolha do ser humano. Ele não interfere na escolha do ser humano. Então, se o ser humano quiser viver sem Deus, Deus vai respeitar isso. Deus não vai obrigar ninguém a conviver com ele a contragosto. Não vai obrigar ninguém. Assim como lá no Éden, só para a gente contextualizar a ideia, Deus deu tudo para o homem, apenas uma objeção: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, no original está assim: morrendo, você vai morrer. Porque a morte é sempre um processo para Deus, ela nunca é algo imediato, é um processo. Por quê? Porque ela passa por escolhas, ela tem a ver com as escolhas que nós fazemos. E lá no Éden, quando o homem quis pecar, Deus não interveio, não interveio. Ele não se intrometeu naquele momento, embora ele poderia fazer. Mas como Deus não cria robôs, ele cria pessoas, e para as pessoas ele concede o livre-arbítrio, ele deixou o homem fazer escolha. Da mesma forma como, se nós voltarmos num contexto bíblico e voltar no céu antes da criação desse mundo que nós conhecemos, nós vamos ver que Deus também deixou os anjos escolherem se queriam ou não ficar com ele. Quando acendeu-se no coração de um querubim chamado Lúcifer o desejo de se revoltar ou se rebelar contra Deus, porque ele queria ser igual a Deus. A inveja nasceu no coração dele, ele queria ser igual a Deus, e a Bíblia diz que ele comercializou a sua ideia. Então ele chegou para os anjos lá no céu e disse: olha, eu vou edificar o meu trono, a parte do trono de Deus. Se você quiser ficar com ele, bem, mas você pode vir comigo. E esse comércio, ele literalmente divulgou para todos os anjos. E quando isso aconteceu, Deus entrou em cena. Bom, agora quem quer ir para lá, vai. Quem quiser ficar aqui, vai. E é onde a Bíblia diz que os anjos foram banidos do céu. 1/3 de anjos foi banido do céu. Que é esse terço de anjos que foi banido, lançado, precipitado do céu, tirado do céu, jogado para fora do céu, que literalmente hoje são o que a Bíblia nos apresenta como os demônios, que literalmente subsistem para atrapalhar os projetos de Deus e principalmente a vida do ser humano. Deus sempre vai deixar o homem à vontade para fazer a sua escolha. Deixou os anjos à vontade, fizeram uma escolha, 1/3 decidiu sair, 2/3 decidiu ficar, e assim é que a coisa funciona no céu hoje. No ser humano, lá no Éden, Deus deixou a serpente tentar a mulher e tentar o homem, para ver se o coração do homem e da mulher estavam voltados para Deus. Mas ali, o coração do homem voltou-se para si mesmo, de maneira que eles decidiram desobedecer. E depois daí, para voltar-se para Deus, não é um ato de obrigação imposto por Deus, mas um ato de voluntariedade, de escolha. Se o homem foi voluntário, fez a escolha para sair da presença de Deus, esse mesmo homem tem que ser voluntário e fazer a sua escolha para voltar para a presença de Deus. Então é mediante a escolha que o homem faz em Deus, vai respeitar a escolha que o homem fizer, se ele quer ou não ficar na presença de Deus. Aí preste atenção: enquanto o homem ainda não sabe discernir a diferença do que é certo e do que é errado, ele é inocente. E se ele morre no estado da inocência, ele não passa por juízo, ele não sofre condenação,
ele é absolvido imediatamente, porque assim é Deus. A partir do momento que o ser humano ele atinge a capacidade de discernir entre o certo e o errado, é capaz de fazer escolhas boas ou ruins, independente da maneira como ele enxerga, porque às vezes o indivíduo pode enxergar que o ruim é bom, mas isso não torna o ruim bom. Entende isso? O fato de eu achar que o que eu estou fazendo de ruim é bom não vai transformar o ruim em bom, continua sendo ruim, ainda que eu acredite que aquilo parece ser bom. Uma pessoa que mergulha de cabeça num vício destrutivo, no começo desse mergulho, para ela aquilo é bom, é maravilhoso, é muito gostoso, só que aquilo é altamente nocivo e destrutivo. O fato de ela acreditar que é bom não transforma aquilo em bom na vida dela. Com o tempo, os resultados e as consequências vão literalmente trazer destruição. Isso no plano natural e consequentemente no plano espiritual. Quando o ser humano chega na fase em que ele é capaz de escolher, ele precisa fazer a sua escolha. E a Bíblia nos ensina, e o que a gente acabou de ver aqui agora, que o diabo faz uso do pecado para manter as pessoas a rédeas curtas. Em que sentido? No sentido de morte, lembrando que o salário do pecado é a morte e que todos vão morrer. E aí tem uma coisa interessante: enquanto nós estamos vivos, preste atenção, podemos mudar o curso da nossa eternidade espiritual. Quando a morte se manifestar, a física se manifestar, o estado em que essa pessoa estiver, ela vai permanecer na eternidade. Pastor, não entendi, vou ser mais claro. Se a pessoa morrer não acreditando em Deus, ela marcou a eternidade dela para sempre nessa condição em que ela está. Mais claro, morreu não crendo em Deus, não existe outra oportunidade de redenção. A redenção só pode mudar o destino do homem enquanto o homem ainda está vivo, enquanto ele ainda desfruta das suas capacidades psíquicas, enquanto ele ainda pode fazer escolha. O fulano está no leito de morte, já não fala, mas ele ainda é capaz de ouvir, e alguém vai lá e apresenta Jesus, e no coração ele aceita, mudou o destino da eternidade dele. A gente vê isso no ladrão da cruz. Ladrão da cruz, dois, um de cada lado. Um decidiu zombar de Jesus, o outro decidiu acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para esse indivíduo e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele vai para o inferno. Embora inferno, você vai entender um pouquinho aqui a dinâmica da coisa aqui. Okay? Mas vai para o inferno. A verdade é, se eu escolho a redenção, e redenção é uma obra que Jesus praticou. Nenhuma religião no mundo praticou a redenção. Nenhum ser no mundo praticou a redenção. Nenhuma igreja no mundo praticou a redenção. A redenção foi uma obra de Jesus. Então, se você quiser mudar o seu destino lá na frente, não é uma igreja que você tem que frequentar. Se você quiser mudar o seu destino lá na frente, não é uma religião que você tem que aceitar. Se você quiser mudar o seu destino eterno lá na frente, é a Jesus que você tem que receber como teu Senhor e teu Salvador. Vou mudar o meu jeito de ser, não é o suficiente. Eu vou ser a pessoa mais justa, mais honesta que tem nessa vida, não é o suficiente. Eu nasci numa família íntegra, numa família impecável, não é o suficiente. Porque independente de como você nasceu, como você viveu, você vem com uma herança adâmica, pecaminosa. Quer mudar o seu destino eterno? Só uma pessoa pode fazer isso por você, e essa pessoa é Jesus. Ele pagou um preço para que você pudesse se livrar dessa condenação. Se você quiser bem, não quero, não acredito nisso, não tem problema. Quando você se deparar com essa realidade depois da sua morte física, aí tentar mudar de ideia é tarde demais, não dá mais tempo. O tempo é agora.
O dia é hoje. Por que hoje, pastor? Se você quiser fazer isso a semana que vem, se você tiver a garantia de que você vai estar vivo a semana que vem, segura as pontas, a semana que vem você faz isso. Mas se você sair daqui e morrer, e daí? Puxa Deus, era para a semana que vem. Tolo, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você vai fazer daí? Eu conheci uma menina, ela conheceu Jesus, foi para a igreja algumas vezes, conheceu Jesus, mas ela relutou para aceitar Jesus. E um dia o pastor da igreja que eu frequentava, ele chegou para ela e falou assim: olha, Jesus está te dando a oportunidade. Isso foi, se eu não estou enganado, uma terça, quarta-feira da semana. Ela falou: não, pastor, sabe o que acontece? Eu ainda sou muito nova, muito jovem. Eu ainda tenho uma vida muito longa pela frente. Olha, uma vida muito longa pela frente. E eu quero aproveitar a minha vida. E quando eu tiver aproveitado um pouco da minha vida, aí eu me volto para Jesus. Aí eu aceito Jesus. Mas por enquanto eu ainda quero aproveitar a minha vida. No sábado, ela levou um tiro na cabeça na saída de uma danceteria e morreu. E não foi nem para ela, deram um tiro no meio da multidão e o tiro acertou a cabeça dela. Ela morreu imediatamente, sem a oportunidade, ou melhor, sem a chance. A oportunidade ela teve, mas sem a chance de poder aceitar Jesus. Essa é uma realidade presente no nosso meio. Vou aceitar Jesus quando eu tiver com 30 anos, eu estou com 15. Quem sabe se você vai chegar lá? A grande verdade é que Deus te dá a oportunidade de escolher, de fazer a mudança no curso da sua vida eterna, da sua vida espiritual eterna. Te dá a chance, você escolhe. O diabo controla ou controlava o ser humano até então com a ideia do pecado. Enquanto o ser humano, está debaixo da prática de pecado, vivendo o pecado, ele está sujeito à morte sem redenção. Por isso que aqui em Hebreus vai falar exatamente isso. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus, por meio da morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte. Quem controlava a morte? O diabo. Por que o ser humano tinha medo da morte? Porque ele não sabia exatamente qual era o seu destino eterno. E por que não sabia? Vou mostrar isso para você. Quero que você abra em Lucas comigo. Lucas capítulo 16. Quero pegar uma passagem muito conhecida. A parábola do rico e de Lázaro. Olha como Jesus nos apresenta. É uma parábola, é uma história. Jesus está contando uma história, trazendo a ideia de algo natural para compreendermos o espiritual. Então ele vai nos contar uma história. Mas escute, quando Jesus contava histórias que nos transportavam o entendimento das coisas espirituais, ele não enganava com relação às coisas espirituais. Particularmente eu creio que ele não falava de coisas fictícias do mundo espiritual. Ele relatava fatos do mundo espiritual. Mas se ele apenas relatasse os fatos sem trabalhar com um contexto de história, nós não conseguiríamos compreender. E Jesus sabe da limitação do ser humano. Então ele trabalhava o ser humano no âmbito do ser humano, mas para que o ser humano pudesse entender as coisas espirituais. E aí ele vai contar uma história. Preste atenção aqui a partir do versículo 19, capítulo 16, Evangelho de São Lucas, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, no caso
caso, na porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Depois da morte, as distinções começam a aparecer no plano espiritual. É interessante que fala, o rico morreu. O rico era o mendigo, desculpa. O mendigo morreu. O mendigo era aquele que ninguém dava nada na sociedade, era um zero à esquerda, era um estorvo, era o que atrapalhava, mas era alguém que confiava em Deus. A Bíblia fala que quando ele morre, preste atenção, vem um anjo para acompanhá-lo ao seu destino. Quando o rico morre, que era aquele que aproveitava a vida do jeito que achava que devia aproveitar, quando o rico morre, ele é sepultado. A Bíblia não fala nem que veio alguém para levá-lo ao seu destino. Já começa a distinção a partir daí. Enquanto o ser humano está em vida, Deus deixa o ser humano viver por conta, do jeito que ele quiser. Depois que morre, não tem mais conversa. Aí quem domina é Deus. Quem manda no meu nariz sou eu. Isso é o que a gente costuma ouvir as pessoas dizendo. Eu mando na minha vida, eu faço na minha vida o que eu quiser. Pode fazer. Depois que você morrer, acabou. Você não vai mais dominar a sua vida, mandar no seu nariz, fazer o que você quiser. Aí está reservado para você uma coisa chamada juízo. Goste ou não, o juízo está reservado para todo ser humano. Então aqueles que acham que são donos da verdade, donos porque tem dinheiro, porque tem intelectualidade, porque tem isso, porque tem aquilo, enquanto estão vivendo aqui, faz o que quiser, do jeito que quiser. Quando morrer, acabou. Porque quem manda depois da morte é Deus. E o diabo? O diabo obedece. O diabo obedece. Quem manda é Deus. A partir daí acabou. Mas eu vou me arrepender depois. Não tem arrependimento depois. Acompanha comigo aqui. Veja lá. Vou ler o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora preste atenção. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deixa eu fazer você entender um pouco do que acontece aqui. Tem um desenho que eu pedi para colocar ali para mim. Deixa eu ver se vai. Esse desenho ilustra bem tudo que eu estou falando para você aqui, porque ele fala acerca do lugar dos mortos. Se você prestar atenção, dá para ver a luzinha, né? Dá para ver a luzinha que eu estou balançando aí? Muito bem. Esse aqui é o ambiente que nós costumamos ou conhecemos como inferno.
Mas pastor, o inferno, como é que é isso? Porque aqui de um lado, no inferno, a gente tem o seio de Abraão, e do outro lado no inferno, a gente tem o lugar de tormento. Ambos os lugares estavam no inferno. Eles literalmente compõem o inferno. Deixa eu ver aqui. Essa pessoa aqui são pessoas que viviam antes de Jesus. Essas pessoas aqui são pessoas que vivem após Jesus. Como que acontecia? Vamos pensar assim, esse aqui, quando ele morria, o corpo dele ia para a sepultura. Sepultura, no hebraico, a palavra é kebar, Velho Testamento. Minementon, no grego, Novo Testamento. Mas é sepultura no português, ok? Então o corpo vai para a sepultura, o espírito e a alma, porque acreditavam na promessa, vinha parar aqui, ó, no seio de Abraão, o lugar das almas dos mortos salvos até a ressurreição de Cristo, atualmente vazio, pois foi transferido para o terceiro céu. Calma que eu já vou te fazer entender, já vou levar você para entender isso aqui. Então o espírito e a alma vinha parar aqui. Esse lugar é um lugar que ainda que fosse um lugar de salvação, era um lugar de prisão, era um lugar de cativeiro, era um lugar para onde iam as almas das pessoas que criam em Deus, mas que morriam, vamos pensar assim, numa época ainda não havia acontecido a redenção. É interessante que a gente faz uma perguntinha, que é mais não é uma pegadinha, é uma realidade, né? Quantas pessoas se salvaram antes de Jesus? A resposta é simples, nenhuma pessoa se salvou antes de Jesus. Por que não? Porque elas morriam e iam para o inferno. Ainda que fosse um lugar diferente, porque quando a gente olha na parábola, Jesus está ilustrando como era, está dando a entender o mundo espiritual. Ele fala que quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E no seio de Abraão, me parece, pela narrativa de Jesus, por aquilo que Jesus fala, me parece ser um lugar de descanso, não um lugar onde as pessoas estão inertes, quando elas estão dormentes. Não, é um lugar de descanso. Elas estão ali naquele lugar, mas elas estão interagindo, elas estão convivendo ali. A prova é que o rico, quando morre, é sepultado. Pensa assim, o rico morreu, o corpo vai para a sepultura, o espírito e a alma dele vem para esse lugar de tormento, lugar das almas dos mortos não salvos até a segunda ressurreição. Ou seja, eles vão permanecer aqui. E esse aqui é um lugar de tormento. Quando o rico chega aqui, preste atenção, a Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê o mendigo aqui, no seio de Abraão. Então quem estava aqui podia ver quem estava aqui. A grande verdade é que o Abraão conversa com ele aqui, porque vai haver um diálogo entre eles. E o rico vai dizer assim: pai Abraão, pede ao Lázaro que molhe a ponta do seu dedo nas águas, porque o lugar que ele estava era um lugar refrescante, tinha águas, tinha verde, era um lugar tranquilo. Pede para ele molhar a ponta do dedo nas águas e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado. Esse lugar aqui é um lugar de chamas, é um lugar literalmente de fogo, é um lugar onde eles estão sendo atormentados. E a necessidade de refrescar é porque provavelmente ele estava fumegando ali, o negócio não estava legal ali não. Só que o Lázaro, ou melhor, o Abraão aqui vai falar com o rico ali: olha, há entre nós um abismo de separação, de maneira que os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí vir para cá. Existe uma separação. Ou seja, Deus, ele faz tudo muito bem pensado, dentro dos seus detalhes. Deus é muito acima da nossa capacidade de imaginar coisas. Ele está muito além da nossa capacidade. Tudo que ele faz é perfeito. Há um abismo, embora o lugar ainda seja o mesmo. Eu coloquei algumas referências, se você quiser depois anotar e levar para casa, pesquisar, isso poderia te ajudar, vai ser bom para você. Mas a verdade é que quando a gente vai para o Antigo Testamento, se você pegar aqui, está vendo? Sheol, hebraico, Hades, grego.
Se eu colocasse aqui, eu acho que eu não coloquei, deveria colocar, português, inferno. Quando a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, sempre que vai mencionar inferno, coloca Sheol. Quando você vem para o Novo Testamento, sempre que vai mencionar inferno, coloca Hades, que é a palavra no original. Mas para nós, no português, tanto Sheol como Hades é inferno. Então, quando as pessoas morriam aqui antes de Jesus, elas iam para o inferno. O inferno, Sheol ou Hades, era dividido em seio de Abraão, lugar de tormento. Dá para entender essa dinâmica? Morto aqui, crendo em Deus, vinha parar aqui. Morto aqui, não crendo em Deus, vinha parar aqui. Muito bem. Se a gente prestar atenção aqui, nós temos a ilustração da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, o corpo dele também foi para a sepultura. Espírito e alma de Jesus veio para o inferno. Parece até absurdo falar, né? Mas foi para o inferno. Mas como foi para o inferno? Quando a gente pega na crucificação, a gente vai ver a morte espiritual de Jesus ali. No momento da crucificação, um pouquinho antes de Jesus entregar o Espírito, ele vai exclamar em alta voz a seguinte frase: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparo significa separação. Isso quer dizer, naquele momento, o pai está se separando do filho. E por que o pai se separa do filho? Porque naquele momento o filho está absorvendo todo o pecado da humanidade. Ele está trazendo sobre ele todo o pecado da humanidade. Ele está cumprindo a palavra de Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele levou sobre si. Naquele momento ele traz o pecado meu e teu sobre ele. E por causa do nosso pecado, ele vai separar-se de Deus. Eu fico imaginando que Jesus, embora ele tivesse conhecimento de como ele iria morrer, e você pergunta, mas como ele teria conhecimento? Se você ler a Bíblia, você vai se lembrar de um episódio na vida de Jesus, que é o episódio em que ele se transfigura. E na transfiguração, duas pessoas se apresentam ali, Elias e Moisés. Duas pessoas se apresentam ali para conversar com Jesus. Pedro, Tiago e João estão assistindo a esse momento, mas a Bíblia diz que eles dormiram ali. A verdade é que quando a palavra fala sobre a presença desses dois indivíduos, Elias e Moisés, um era o representante das leis e o outro o representante dos profetas. Eram homens que representavam algo de peso na nação de Israel. O que eles estavam conversando com Jesus? Eles estavam falando com Jesus acerca de como Jesus iria morrer. Quando termina esse momento, Pedro fala: que maravilha, é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda para você, outra para o Moisés, outra para o Elias, e vamos ficar o resto da vida aqui. Para quem acabara de saber que iria morrer e como iria morrer, aquele não parecia ser um momento oportuno para esse tipo de conversa. Jesus tomou ciência de que a morte dele seria uma morte sofredora. Tudo que ele iria passar na cruz, ele tomou ciência ali. Mas eu fico pensando que como ele iria morrer e tudo que iria acontecer nesse momento em que ele iria morrer, não era preocupante para Jesus. Sabe, Jesus não estava preocupado de que as pessoas iriam bater nele, de que as pessoas iriam humilhar ele, de que as pessoas iriam ridicularizá-lo, de que as pessoas iriam maltratá-lo, colocar ele numa condição de inferioridade, de que iriam colocar uma coroa de espinhos, chicoteá-lo até os seus ossos virem para fora, a sua carne ser retalhada. Ele não estava preocupado em ser crucificado, a lança que iria atravessar, ele não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus era o momento da separação com o Pai, porque na história da eternidade, se é que a gente pode falar assim, tá bom? Eternidade passada, porque a eternidade foi dividida na história da humanidade. Na eternidade passada, nunca houve um momento em que o Pai e o Filho se separassem, nunca houve. Mas por causa do meu e do teu pecado vai acontecer essa separação.
E no momento da separação, em que Jesus está aqui na cruz, quando ele se separa, escute, a partir daí ele vai para o inferno, porque ir para o inferno era consequência de ter vivido uma vida aqui e ter morrido uma vida aqui. Mas Jesus não podia morrer, porque a morte era resultado de pecado. Jesus não tinha pecado, então não podia morrer. A morte não tinha poder sobre a vida de Jesus. Então, para que ele pudesse morrer e vir parar aqui, ele tinha que carregar o meu e o teu pecado. Quando ele faz isso, separação, e na separação, o espírito e a alma de Jesus se separam do corpo dele. Porque o pecado pode produzir isso na vida do ser humano. E agora, uma vez que o corpo e o espírito se separou, o corpo foi parar na sepultura, o espírito e a alma de Jesus veio aqui, ó. Não aqui, veio aqui. A grande verdade é que todos os que estavam aqui podiam ver o que estava acontecendo aqui. Quem é que estava aqui? Aqui estava o Abraão, aqui estava o Isaac, aqui estava o Jacó, aqui estava o Davi, enfim, aqui estavam aqueles homens que marcaram a história a serviço de Deus, sendo tementes a Deus, sendo obedientes a Deus. Antes de Jesus morriam e vinham todos para cá, e Jesus vem para cá também. E quando ele vem aqui, ele vai fazer aquilo que a palavra nos ensina, vai despojar a autoridade do diabo. Porque até esse momento o diabo tinha autoridade sobre todos os que morriam, mandando-os para o inferno, que a Bíblia chama de cativeiro. Se você abre em Hebreus não em Efésios, deixa marcado aí só para você ver, lá em Efésios comigo, só para você pegar uma referência aqui. Espera aí, eu sei que Efésios está aqui. Efésios 4, versículo 8, vai dizer assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Deixa eu tentar fazer você entender essa dinâmica. Jesus desceu do céu, viveu como homem, e na sua morte ele foi às partes mais baixas da terra. Mas a Bíblia diz que quando ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro. Isso quer dizer, todos os que estavam aqui, que morriam e vinham para cá, antes de Jesus, estavam num cativeiro. Quando Jesus vem aqui, ele pega todos os que estão aqui e ele vem parar aqui, ó, no terceiro céu. A Bíblia nos ensina que existem 3 céus. Quais seriam esses, pastor? Poderia pôr as referências, embora as que tem aqui não vão te dar essa direção, mas poderia pôr o primeiro céu que nós temos é o céu, essa expansão azul que nós conhecemos. Quando nós saímos para fora, acima de nós tem o céu. A lei da gravidade é que nos mantém sobre a terra, mas nós estamos, se pudéssemos literalmente dizer, estamos no céu. Com os pés no chão, mas estamos no céu. A lei da gravidade nos sustenta aqui. Esse é o primeiro céu, essa expansão azul que a gente pode ver. O segundo céu é o céu das estrelas, das constelações, das galáxias, onde estão lá as estrelas, enfim, não vamos entrar nos méritos da questão, mas todo esse espaço, vamos pensar assim, onde as estrelas estão colocadas, é o segundo céu. E acima desse segundo céu, os nossos olhos não conseguem alcançar tamanha dimensão e distância, existe um lugar chamado o terceiro céu. E Paulo fala assim numa de suas cartas: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis,
que não são lícitas ser ditas aos homens. Ou seja, Paulo foi até o terceiro céu, aonde Deus está, aonde é o que nós chamamos de a morada de Deus. Então existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu é a morada de Deus. Aqui não é paraíso, querido, aqui é inferno. Ainda que seja o seio de Abraão, é inferno. Quando Jesus subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro. Aí ele veio parar no paraíso. Lembra que na cruz ele olha para um dos ladrões, aquele que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo, não no inferno, não no seio de Abraão, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morre, ele vem para cá e ele leva para lá essas pessoas. Mas o paraíso não é o lugar da morada do Deus Altíssimo. O paraíso é o que eu particularmente costumo chamar de uma antessala. Você vai para a antessala e espera até ser convidado para entrar na sala principal, para adentrar o lugar principal. Então o paraíso é uma antessala. Mas presta atenção, a antessala já é chamada de paraíso, como que deve ser o lugar principal. Se a antessala é chamada de paraíso, o lugar principal deve ser fenomenal. Deve ser uma coisa. Se já está chamando a antessala de paraíso, paraíso já sugere uma coisa muito boa, um lugar muito bonito, um lugar maravilhoso, um lugar gostoso. É só a antessala, porque o lugar principal está reservado, e quem vai pisar esse lugar primeiro, logicamente, junto com Jesus, é a noiva dele. Aí eu pergunto: quem é a noiva de Jesus? Nós somos a noiva, e nos está reservado um lugar como esse. Mas pastor, e quando eu morrer? Vamos pensar, Jesus morreu aqui, veio aqui, pegou todo mundo que estava aqui e levou para lá. Agora as pessoas que estão depois de Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Vou começar pelo negativo aqui, né? Não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O corpo veio parar aqui, na sepultura. O processo ainda é o mesmo. Espírito e alma continua vindo para um lugar de tormento. Esse lugar de tormento é a sala de espera para o juízo. É o lugar de espera para o juízo. É a antessala, não é o pior lugar ainda. É o lugar de tormento e não é o pior lugar. Porque depois o lugar de tormento vai para o juízo. E esse lugar de tormento, que é o inferno, vai ser jogado nesse lugarzinho chamado lago de fogo e enxofre. Esse aqui é o pior lugar, que ainda não foi inaugurado. E a Bíblia diz que quem vai inaugurar esse lugar é o diabo, o anticristo e a besta. Eles vão inaugurar esse lugar aqui, o anticristo e a besta vai inaugurar esse lugar. E aí, os que estão aqui se apresentam diante de Jesus, não tiveram as suas vidas, não aceitaram Jesus, não terão salvação. Então a condenação. Quem morre e vai para cá, não tem condenação. Quem morre e vai para cá, não tem salvação. Vou repetir para você entender. Quem morre e vai para cá, não tem condenação. Quem morre e vai para cá, não tem salvação. Consegue entender isso? Entrou aqui, já era, é para a vida toda. Entrou aqui, já era, é para sempre, é para a eternidade. Aqui é para a eternidade toda e aqui é para a eternidade toda. Você escolhe para onde você vai. A pessoa tem medo de morrer, tudo bem, a morte, como eu falei, ela é uma coisa muito desconhecida, então a gente tem aquele certo receio, mas a gente não pode temer a morte, principalmente quando a gente tem Jesus na nossa vida. Quando a gente aceitou Jesus. Por quê? Porque olha o que nos está reservado. Eu morro, o meu corpo vai para a terra, pouco me importa o corpo. A questão é que o meu espírito, que eu sou, e a minha alma que eu tenho, vai direto para esse lugar chamado o paraíso, que é o terceiro céu. Então eu vou temer morrer. Se eu não morrer, eu continuo vivendo aqui, nessa coisa louca, frenética que é a vida humana, nessa terra desenfreada. Que ninguém tem misericórdia de ninguém, ninguém tem piedade de ninguém tem dó de ninguém, ninguém ama ninguém. É uma coisa doida. Continuar vivendo aqui é bom, mas não é a melhor pedida. Por isso que Paulo, entendendo muito bem essa coisa
quero pegar o meu lucro, não estou aguentando mais essa vida aqui não. Não está dando conta não. A verdade é que sem Jesus, lugar de tormento, futuramente inferno. Com Jesus, paraíso. Uma pergunta básica: para onde você acha que você vai? Tudo bem, fica à vontade aí, você pode escolher, ainda dá tempo, ainda dá tempo de mudar o seu destino eterno. Mas, eu não gostei dessa ideia de que eu vou para o paraíso. Eu não gostei, eu não quero ir para o paraíso. Eu não quero. Eu prefiro no lugar de tormento. Eu gosto do lugar de tormento, sou masoquista, eu gosto de sofrer, eu vou para o lugar de tormento. Tudo bem, rejeita Jesus. Rejeita Jesus. E o lugar de tormento lhe será o destino. Pastor, eu não acredito nisso. E também não quero aceitar isso. Não tem problema. Quando você estiver no lugar de tormento, você vai lembrar do que eu te falei hoje. Quando você estiver no lugar de tormento, você vai lembrar. Deixa eu só pegar aqui algo que eu acho que é relevante aqui. Quando o rico que está aqui, no lugar de tormento, ele vê o Lázaro aqui, ele fala uma coisa interessante para o Abraão. Ele fala assim: Abraão, manda o Lázaro voltar lá na terra. Ele sabia que ele não podia voltar. Ele sabia que ele só não sabia o que acontecia com os que estavam aqui. Porque para ele, quem estava aqui estava numa pior, quem estava aqui ainda estava numa boa. E ele falou assim: bom, se eles estão numa boa, pode ser que eles tenham possibilidade de voltar. Eu estou deduzindo isso, tá bom? Mas aí ele vai dizer, isso não é dedução, isso é fato, Jesus está narrando. Ele vai dizer assim: pede para o Lázaro voltar na terra. Eu tenho 5 irmãos lá, 5 irmãos, e eu não gostaria que os meus 5 irmãos viessem parar aqui. Mas eu imagino, preste atenção, que pelo tipo de vida que os irmãos dele viviam, ele sabia que o destino dos irmãos dele era vir parar aqui. Então ele diz assim: pede para o Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Ninguém merece isso aqui. E aí o Abraão vai dizer para ele assim: lá eles têm a lei e os profetas, que eles ouçam a lei e os profetas. Não, pai Abraão, mas se um morto voltar, ele vai acreditar. E Abraão encerra o assunto, dizendo: se eles não são capazes de ouvir as leis e os profetas, tampouco vão ouvir, ainda que um morto possa voltar. Mas a verdade é que eles não podem voltar, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então o homem não fica passeando por aí, uma alma penada. Não existe alma penada, o que existe é demônio. Alma penada, havia alma no fundo, não existe alma penada, querido, é demônio. O que você pode ver nesse âmbito é demônio. Porque pessoas que morreram ou vão para o inferno ou vão para o paraíso. Hoje, falando hoje, ou vai para o inferno ou vai para o paraíso. E uma vez no inferno não volta, uma vez no paraíso, quem quer voltar? Quem quer voltar? Uma vez no paraíso, quem quer voltar? Vou te contar uma experiência rapidinho. Uma vez eu fui doação. E no meio do processo, eu tive um desmaio. Isso acontece com as melhores famílias. Eu tive um desmaio. E no momento do desmaio foi interessante, porque fez assim, a visão pesada. E de repente abriu-se, mas numa intensidade de luz tão forte, mas tão forte, e essa luz me cativava, e eu sentia, você sentia no meu corpo, né? Mas eu me senti sim, subindo, flutuando. A sensação é que eu estava indo todo, eu inteiro, indo, flutuando. E eu ia me aproximando da luz. E quanto mais eu me aproximava da luz, mais a sensação de, de plenitude, de satisfação, de prazer aumentava em mim. E foi ficando uma coisa tão gostosa, até que eu comecei a escutar uma voz longe. Edson. Deus, agora, Senhor, estou quase pleno. Estou quase pleno, mas essa voz começou a me trazer de volta, porque a sensação que eu estava sentindo, a sensação de desmaio, aquela coisa esquisita, que você já desmaiou? Não já desmaiou aqui? Não.
Quem não desmaiou também nunca vai saber o que eu estou falando. Mas é uma sensação de moleza, de fraqueza, é uma coisa ruim, uma coisa. Essa sensação começou a voltar, aquela sensação de maravilha, de plenitude, de coisa boa, começou a se distanciar e aquela sensação de desmaio, aquela coisa começou a voltar. E de repente a luz fez assim. Aí eu fui abrindo os olhos e tinha um médico, estava sentado na minha barriga. Uma perna aqui, a outra aqui, em cima daquele poltronão que você doa sangue, sabe? E ele estava segurando meu queixo assim. Depois, eu vinha saber, porque eu não estava sozinho naquele lugar, tinha outras pessoas com quem eu estava para doar sangue. Os meus amigos vieram falar para mim: Edson, nós quase juntamos aqui para pegar um médico de tapa. Cara, mas ele bateu no seu rosto com tanta força que se você tivesse acordado, você matava ele estrangulado. Mas ele bateu com tanta força, ele dava um tapa assim que a sua cabeça parece que caía da maca e voltava. Ele falou assim: eu estava sentado na última maca, no canto da sala, eu escutava um estralo, mas era cada estralo que eu ficava com dó do ser. Mas ao mesmo tempo eu ficava: Deus, está acontecendo ali, o que está acontecendo ali? E de repente eu voltei. Aí um tempo depois eu estava conversando com uma enfermeira, não sei, era enfermeira na época, né? E ela falou assim: eu participei muito desses episódios de doação de sangue. Ela falou assim: você teve foi uma parada cardíaca. O que você está me relatando, que literalmente o estado do médico, a forma como os caras falaram assim, que quando a enfermeira veio e tentou me reanimar, não conseguiu, ela apertou um botão no canto da sala e saiu correndo. E aí o médico veio voando lá do fundo, pulando os vasos, passando por cima, empurrando todo mundo. Ele já veio, já subiu em cima de mim, já começou a massagear meu peito. Em um dado momento ele encheu de bolacha. Eu nem precisei comer depois da doação de sangue, eu já estava farto de bolacha. Mas, enfim, ela falou: você teve foi uma parada cardíaca. E aí eu entendi: poxa, é possível que tenha sido por aquilo que eu vi. Eu literalmente tive a sensação de que eu estava embarcando, sabe? Estava a sensação. Depois eu falei para a Edete: eu estava afim de doar sangue de novo. Eu falei: você vai doar sangue, eu mato você. Pelo menos eu vou chegar lá de um jeito ou de outro, né? Mas nunca mais deixou eu doar sangue. Mas a verdade é assim, a sensação que você tem é uma coisa, não dá para imaginar. O que eu senti é fora da realidade. Já senti momentos bons de alegria, de satisfação, mas não chega perto do que eu senti naquele episódio. Foi rápido, foi talvez ali coisa de alguns segundos, talvez não sei, não rolou um minuto essa ida e vinda, não rolou um minuto, mas foi uma coisa fenomenal. A verdade é, esse aqui é um lugar de delícia. A palavra Éden, lá no começo, que era para a gente definição de paraíso, Éden é lugar de delícia. Quando você morre em Jesus, você vai para cá. Paraíso é um lugar de delícia. A antessala do céu é um lugar de delícia. Agora os que morrem e vêm para cá vão aguardar o final de todas as coisas. Quando todas as coisas se consumarem. Aqui, tem um episódio interessante, né? A morte de Jesus. Aí aqui eu coloquei um episódiozinho que é o arrebatamento da igreja. A gente costuma dizer assim: o ser humano, ele nasce uma vez e morre duas. Ou ele pode nascer duas vezes e morrer uma. Ou ele pode nascer uma vez e não morrer nenhuma. Aí se a gente pensar nessa ideia, a terceira opção é a que todo mundo gostaria: nascer uma vez e não morrer nenhuma. Pastor, como seria nascer uma vez e não morrer nenhuma? Nascer uma vez significa nascer o parto natural. Nasceu o nascimento da mãe. A mãe deu a luz, nasceu uma vez. Não morrer nenhuma vez está reservado para esse momento aqui, no arrebatamento, onde a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transformado num corpo celestial, num corpo glorificado, no momento em que nós fomos tirados da terra por Jesus. Mas, pastor, como é que a gente nasce uma vez e morre duas?
Quando a gente nasce o nascimento natural, a gente já nasce o nascimento natural morto espiritualmente falando. Então já nasce uma vez e já está num processo de morte. Não aceita Jesus, vem para cá. Aí vai passar por esse momento e vai vir para cá. Esse momento a Bíblia chama de segunda morte, morte eterna. Não tem mais consciência. Então nasce uma vez, morre a vida espiritual e depois a morte eterna. E quando a gente nasce uma vez, nasce duas vezes e morre uma, pastor. Quando você nasce o nascimento natural, o nascimento de mãe, nasceu, mãe deu a luz, nasceu, primeiro nascimento. Segundo nascimento, quando você aceita Jesus, por isso que Jesus fala que necessário é nascer de novo. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, segundo nascimento, e aí morre só a morte física. Vem para cá. E depois daqui, para dentro do céu. Nós temos duas alternativas que são legais e uma que é péssima. Você escolhe qual delas você quer ter. Embora a terceira, que é nascer uma vez e não morrer nenhuma, a gente não está no nosso controle. Essa não está no nosso controle. Mas nascer duas vezes e morrer uma, nascer uma vez e morrer duas, essas não pode escolher. Nascer duas e não morrer nenhuma. Eu falei? Nascer uma e não morrer nenhuma. Não. Essa de nascer duas e não morrer nenhuma não está no nosso alcance. Não está no nosso controle. Está no nosso controle nascer duas vezes e morrer uma, ou nascer uma vez e morrer duas. Você escolhe como é que você quer ir. Eu prefiro nascer duas vezes e morrer uma só. Mas você faz a sua escolha. Pastor, eu quero essa daí também. Então o convite para você hoje é: aceite Jesus. Caso contrário, você está fora dessa possibilidade. Mas aí, aberta a sua Bíblia, como eu falei, em João, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim, olha, preste atenção. Mas eu vou ler o versículo 9, vai dizer assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha como Deus é maravilhoso. Ele está dando oportunidade, está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Mas preste atenção, versículo 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande. Esse dia vai vir, ainda que algumas pessoas achem que isso nunca vai acontecer. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar dessas coisas, mas nunca aconteceu, então eu acho que nunca vai acontecer. Não se iluda, o dia do Senhor vai chegar. Enquanto o dia do Senhor não chega, essa dinâmica ainda continua funcionando, ok? Enquanto o dia do Senhor não chega, morreu sem Jesus, inferno, morreu com Jesus, paraíso. O dia que o Senhor disser basta, agora a coisa vai literalmente acabar, a pergunta é: que tipo de vida é conveniente para você viver? Que tipo de vida é conveniente para você viver? Porque isso é o destino de toda a humanidade. Que tipo de vida é conveniente? Se eu quero continuar vivendo minha vida do jeito que eu sempre vivi, vai com força, vive, mas vive o máximo que você puder, e se depois não der tempo de aceitar, é só seu problema, é só seu, de mais ninguém. A culpa pode tentar jogar a culpa em quem você quiser. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Pode tentar jogar a culpa em quem você quiser. A culpa é do presidente da República. Pode jogar a culpa em quem você quiser. Não vai colar, porque quem vai sofrer as consequências das tuas escolhas é você. Não importa o quanto você foi influenciado para fazê-las. Porque às vezes a gente fala assim: eu só fiz isso por causa do fulano, eu só fiz isso por causa do ciclano. Não importa quem influenciou você. Escute o que eu vou dizer e grave isso no teu coração. Influência não é, nunca foi, jamais será obrigação.
Se você fez, foi porque você escolheu fazer. Se você não fez, foi porque você escolheu não fazer. Não importa o quanto te influenciaram, a escolha é sua. Hoje eu quero te dar a oportunidade de fazer uma escolha. A primeira escolha que eu quero dar a você a oportunidade de fazer é: você quer ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A segunda escolha que eu quero dar para você é: você quer ajustar a sua vida com Jesus, restaurar a sua vida com Jesus, melhorar a sua vida com Jesus? Porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas o fato da gente achar não significa que a gente está fazendo. Que você pode achar que está fazendo a coisa certa, mas ainda está fazendo a coisa errada. E quem determina que eu estou certo ou errado é você, pastor? Não, eu não. Eu não. Quem determina se você está fazendo a coisa certa ou se você está fazendo a coisa errada é isso aqui. É a palavra de Deus. É ela que diz que se você está certo, se você está errado. A própria palavra, o próprio Jesus disse que a palavra dele é quem vai julgar as nossas vidas. É a palavra dele. É a palavra dele. Não vou ler, mas em Apocalipse 20 vai dizer sobre esse juízo. E aí lá em Apocalipse 20 fala assim que quando o ser humano for para diante de Deus, vão se abrir os livros. E depois vai se abrir o livro. E aí diz que as pessoas serão julgadas por tudo aquilo que estiver escrito nos livros, que são os relatos de todas as coisas que essas pessoas fizeram enquanto vivas. Tudo o que você está fazendo está sendo registrado nos livros lá do céu. Os anjos de Deus estão registrando tudo, para que quando você estiver diante, você fala assim: mas Senhor, eu não fiz. Fez porque está aqui, ó. E a ideia dos livros tem a ver com memória, porque quando você for diante de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai abrir a tua memória. Sabe aquelas lembranças que você não consegue acessar? Deus vai permitir que você acesse todas elas, de maneira que você vai se condenar, porque você sabe que você fez a coisa errada. Mas a verdade é que Deus nos ilustra dessa forma. Tudo está registrado nos livros. E aí diz assim: você vai ser julgado por isso. E aí Deus vai procurar no livro se o seu nome está lá ou não. As tuas obras é que qualificam você para ter o seu nome no livro, ou desqualificam você para não ter o seu nome no livro. Quando você aceita Jesus, o teu nome é registrado lá. Enquanto você se mantém com Jesus, o seu nome permanece lá. O dia que você deixa Jesus para trás, o seu nome vai ser tirado de lá. No momento que você morrer, tendo deixado Jesus para trás. A verdade é que quando você está vivo, você ainda tem a oportunidade. Uma vez tendo registrado, seu nome vai ficar lá. Morreu sem permanecer com Jesus, aí o seu nome é tirado de lá. E se o seu nome não estiver lá, não tem opção. Não tem mais chance. Não tem mais escolha. Não tem oportunidade. Por isso, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é fundamental. É melhor do que você ter um nome sobre os nomes do mundo que você vive, um nome ímpar. Olha, o meu nome é conhecido, todo mundo sabe quem eu sou. É melhor ter o nome lá do que ter o nome aqui. Porque o nome aqui pode ser pisado pelos homens, mas o nome lá tem a garantia da salvação eterna. Aonde você quer seu nome? Aonde você quer seu nome? Então preste atenção. Você tem hoje a oportunidade de aceitar Jesus, mudar o seu destino eterno, e tem a oportunidade de restaurar a sua vida com Jesus, para manter o seu destino eterno. Porque salvação não é algo que nós conquistamos uma vez e temos a garantia permanente. A salvação, nós mantemos ela todos os dias. Todos os dias eu posso escolher permanecer ou não com Deus, estar ou não com Deus. É uma escolha diária. Todo dia eu escolho, porque o pecado, cujo salário é a morte, está batendo na porta da minha vida, do meu coração, o tempo todo.
E eu posso abrir a porta para o pecado e deixar ele entrar. E uma vez entrando o pecado, a morte é a consequência. Mas eu posso dizer não para o pecado e abrir a porta para que Jesus entre, aonde eu posso cear com Ele, ter uma vida com Ele e Ele comigo, e ter a garantia de que o meu nome jamais será riscado do livro da vida do Cordeiro. Eu queria que você ficasse em pé. Se você tiver alguma dúvida com relação a toda esse exemplo que a gente deu aqui, você pode me procurar depois, a gente conversa sobre. Puxa, minha cabeça girou, perdi, estou sem noção. Você falou, eu queria entender. Eu estou à disposição. Na verdade, a teologia cristã, segunda-feira às 19 horas, toda segunda-feira às 19, com exceção dessa, que eu provavelmente vai viajar e não vai ter aula na segunda-feira. E eu estou dando essa matéria, não essa, mas uma matéria que é importante para as nossas vidas também. Então eu não vamos ter aula na segunda-feira, ok? Mas é o que as pessoas aprendem lá. Isso é só uma porçãozinha de um assunto amplo que a gente trabalha nesse curso de teologia. Pastor, eu queria tanto fazer, né? Quanto que eu pago? Nada. E ainda assim é difícil das pessoas fazerem. Ainda assim é difícil. E quando vem com relaxo, porque vem um, depois falta o outro, vem um, depois não vem o outro. Não é constante. Cresçamos e prossigamos. Começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nosso desafio. Feche os olhos. Feche os olhos.